Pais preocupados e crianças em risco. Faltam vacinas na rede pública de saúde. Problema atinge pelo menos 6 estados. O Brasil ocupa a 20ª posição entre os países que mais desperdiçam água. As principais causas são vazamentos na rede e ligações clandestinas. As mulheres já são maioria entre os empreendedores brasileiros e, para cuidar do próprio negócio, cresce o número das que trabalham em casa. Remédios mais caros. O governo deve anunciar amanhã reajuste que pode passar dos 7%. Páscoa de ovos menores. Com a crise, consumidores trocam tamanho por preço para garantir o presente de toda a família. Peritos franceses recolhem DNA de 78 dos 150 passageiros do avião que caiu nos Alpes. A esperança das famílias agora é poder identificar as vítimas. Na hora do esporte, a vitória brasileira sobre o Chile e o invencível Dunga. É isso mesmo, produção? Olá, boa tarde. Você pediu e a gente está aqui de volta ao meio-dia, com meia hora de duração, do meio-dia ao meio-dia e meia. Isso mesmo, boa tarde para você, seja bem-vindo. E a gente começa com um alerta, hein? Na área da saúde. Vacinação é direito de toda criança e dever dos pais, mas em alguns estados está difícil colocar a carteirinha de vacinação em dia. O Ministério da Saúde não tem entregue toda a quantidade de doses que os municípios precisam e em muitas cidades tem gente voltando para casa sem tomar vacinas. Vacinas que deveriam ser distribuídas pelo SUS estão em falta na rede pública de saúde. Entre elas, a BCG, a tetraviral e a HIB, que fazem parte do calendário de vacinação infantil. Há problemas no abastecimento em estados como Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Neste posto de saúde, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, a vacina contra o rotavírus está em falta há uma semana. Funcionários contam que entre janeiro e o meio de março, pelo menos 100 crianças deixaram de receber as imunizações contra sarampo, meningite e hepatite B, pois as doses não foram enviadas pelo distribuidor da região. O Ministério da Saúde afirma que, por problemas na produção de algumas vacinas, precisou readequar o calendário de entrega das doses nos estados. Marcos conseguiu atualizar a carteira de vacinação de Melissa, de 1 ano e 3 meses. Mas não foi tão simples como ele pensava. Eu fui ao posto, da Vila Menck. Lá fui informado, no momento da vacina, fui informado que estava faltando vacina. E como a vacina completa a outra, a moça falou que não podia fazer nenhuma vacina. Maria José conseguiu vacinar Guilherme contra sarampo e poliomielite. Mas tem parentes que também moram em Carapicuíba, mas não estão com a mesma sorte. A minha prima está tentando dar vacina nos meninos dela, só que é outro posto, vizinho aqui do lado. Ela não consegue, não tem vacina para as crianças. Olha, os pais devem procurar os postos de saúde com antecedência para saber se há estoque de vacinas e agendar a vacinação. Tá de assunto, tá com fome? Sempre. Essa hora vai ficar cada vez mais difícil escolher o cardápio do almoço. Sabe por quê? Começa hoje a 16ª Restaurante Week em São Paulo. Nessa edição participam 200 restaurantes. E adivinha quem está lá? A repórter Laís Duarte. Foi ela que foi conferir de perto essas delícias. Sortuda como sempre, hein, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Nem me fala, isso é sorte mesmo de dar água na boca, viu? Os preços são R$ 39,90 na hora do almoço e R$ 49,90 à noite para provar uma refeição completa. A entrada, prato principal e também a sobremesa. Ainda bem que a televisão não transmite cheiro, viu? Senão vocês não iam suportar ver essas delícias que a gente tem aqui preparadas pela chefe Vera Damasio. Vera, o que você preparou para essa Restaurante Week? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos aqui de entrada uma saladinha de rúcula com mussarela, cenoura e amêndoas. O prato principal é uma costela de ripa com um arrozinho que tem uma pegada oriental. E a sobremesa é uma rabanada feita no forno com maçã e servida com sorvete de creme. Além de matar a fome do corpo e da alma, a pessoa ainda pode ser solidária ao participar da Restaurante Week? Sem dúvida, essa é uma das grandes vantagens. Ela pratica a solidariedade contribuindo com R$1 para a Fundação Cafu. Muito obrigada pela participação. Olha, a Restaurante Week vai até o dia 19 de abril. Para ver a lista completa de restaurantes, é só entrar no site restauranteweek.com.br. Aldo? Laís, eu vou botar uma mensagem para você no seu Facebook, #EuTeOdeio.
Impressionante, né? Vamos lá. Começa hoje a 10ª edição da Santa Feira do Peixe, na CEAGESP, em São Paulo. E a repórter Adriana Simino, outra sortuda, está lá e conta quais são as melhores opções no mercado hoje. Tudo bem? Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. No ano passado foram vendidas 108 toneladas de peixe aqui nessa feira e nesse ano a expectativa é de que o número aumente para 130, já que os preços estão, em média, 20% mais baratos do que em outros estabelecimentos. A gente separou aqui duas das grandes ofertas, que são o cação, que normalmente custa R$20 o quilo, aqui está sendo vendido por R$11,98, e a sardinha, normalmente vendida a R$7 o quilo, aqui está custando apenas R$4. Além dos peixes, tem também os acompanhamentos que estão com preços camaradas. E a gente vai conversar agora com o Márcio de Abreu, que é assessor aqui da CEAGESP, e vai contar qual é que é a grande novidade desse ano. Tem um espaço gourmet. O que as pessoas vão encontrar aqui? Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Esse ano, na realidade, o grande diferencial do nosso evento é o espaço gastronômico. Vamos ter diversos pratos, como, por exemplo, esse nosso cação servido ao molho de urucum, com risoto de camarão, pinhão, a nossa tradicional sopa de cebola, como também a sopa de mandioquinha com bacalhau. Mas não são só essas opções, não. Estamos convidando a todos que nós temos no espaço mais 6 ou 7 barracas, inclusive com vinho. Ah, certo. Obrigada pelas suas informações, viu, Márcio? Então, não tem desculpa para não vir. A feira ela começa hoje, daqui a pouquinho, à 1 da tarde, e vai até a quinta-feira. Funciona da 1 da tarde até as 9 horas da noite. Para chegar aqui é só entrar pelo portão 15 da CEAGESP, que fica na rua Xavier Kraus. Aldo. Tudo bem, Adriana. Já vi que você e a Laís hoje não vão fazer questão nenhuma de voltar rápido para a redação, né? Valeu. Gabriela. Olha, por falar em Páscoa, os mercados e as lojas especializadas registram uma mudança esse ano. As pessoas estão comprando ovos de chocolate menores. No ano passado, este hipermercado comercializou 3 milhões de quilos de chocolate. Espera repetir a dose, mas se depender do consumidor, a Páscoa este ano será bem mais modesta. Para dar ovo para todo mundo, tem que economizar, né? Comprar menos. Comprar menor. Quem sabe, né? Todo mundo ganha um pequenininho, mas todo mundo ganha alguma coisa, né? Esta tem sido a estratégia do consumidor. É diferente a Páscoa do Natal. No Natal você pode dar um panetone, você pode dar uma gravata, você pode dar um sapato. Agora, na Páscoa, é o ovo de Páscoa. Mas as pessoas vão procurar pagar o ovo menor, né? Mas não vão deixar de presentear. Para atender esse consumidor que anda com pouco dinheiro no bolso, preocupado em economizar, a empresa este ano lançou ovos da própria marca. Os de 350 gramas foram todos vendidos. Para o consumidor, vale a dica de sempre: pesquisar, já que a diferença de valores entre uma loja e outra pode chegar a 80%. Tem que pesquisar mesmo. Tem coisas que às vezes aqui é mais barato e tem coisas que também é um pouco mais caro, então tem que analisar bem. E as contas vão ficar mais apertadas ainda até o final do mês, viu? Porque a partir de amanhã os remédios com preço controlado ficam mais caros. O governo federal deve divulgar o percentual oficial nessa terça-feira. Caixas e caixas de remédios. Seu José Adalto tem diabetes e hipertensão. Toma 10 comprimidos por dia. Gasta R$400 por mês para garantir a sobrevivência. Sem esses gastos não tem jeito de dar o bom andamento para o tratamento. A partir de amanhã, a conta vai ficar maior. 20 mil remédios terão um aumento que pode variar de 5,6% a 7,7%, bem mais alto do que o reajuste do ano passado, que foi de 1% a 5%. O aumento varia de acordo com a concorrência enfrentada pelos medicamentos. Os que são produzidos por muitos fabricantes devem sofrer reajuste mais alto. Os que ainda são protegidos por patentes, como aqueles para o tratamento de câncer, devem subir menos. Segundo o Sindicato da Indústria Farmacêutica, a alta nos preços é motivada pelo aumento do dólar, da energia e a redução do mercado. Quem tem hipertensão, diabetes e asma vai sentir menos o peso no bolso, porque esses medicamentos podem ser retirados de graça nas farmácias populares. É só levar documento de identidade, CPF e receita emitida por médico do SUS. Pacientes com outras doenças crônicas devem pesquisar para encontrar remédio mais barato. Procurar as grandes redes, porque as grandes redes muitas vezes conseguem manter o preço
dentro de um determinado período. O genérico e modo geral também pode ajudá-lo, sim. Olha só, as mulheres são maioria entre os novos empreendedores. 53% das empresas com menos de 3 anos têm mulheres à frente. Pois é, e olha, um dado chama atenção. Elas querem aliar os negócios à rotina da casa e da família. O que começou como um hobby virou trabalho para a Cássia. Ela confecciona lembrancinhas personalizadas para festas e empresas sem sair de casa. Para ela, as vantagens são muitas. Eu passo mais tempo com meu filho, né? Tenho uma qualidade de vida melhor, não pego trânsito, não tenho estacionamento, não gasto com comida, não tenho a despesa do aluguel. Então, trabalhar em casa, para mim, foi uma opção que eu achei para cuidar da minha família. Dificuldades nos deslocamentos, gastos com aluguel, combustível, além da falta de tempo para se dedicar à família. Estes são apenas alguns dos motivos que levam um número cada vez maior de mulheres a transformar a casa no local de trabalho. Boa parte dessas caixinhas foi encomendada por essa confeiteira, que por motivos financeiros também não abre mão de trabalhar no aconchego do lar. Procurei alguma coisa que valesse mais a pena financeiramente para mim do que eu sair todo dia para trabalhar, pegar trânsito, metrô cheio. Segundo o estudo do Sebrae, 34% das empreendedoras preferem trabalhar em casa. 68% delas têm pelo menos um filho e 92% aproveitam o horário do expediente para realizar tarefas domésticas. Essa consultora alerta que é preciso uma boa dose de organização para que as demandas domésticas não atrapalhem a produtividade da empresa. Então, de preferência que ela tenha um espaço em casa só reservado para a empresa, né? E que ela tenha horários fixos para trabalhar. Olha que história legal. Uma escola na zona rural de Petrolina, em Pernambuco, ensina geografia aos alunos, só que no meio da Caatinga. Fora dos muros da sala de aula, eles aprendem sobre o sertão com a ajuda da tecnologia. Tinha tudo para ser uma aula de geografia comum, mas hoje os estudantes vão aprender fora da escola. Eles saem da sala de aula no povoado Poço da Cruz, na zona rural de Petrolina, no sertão pernambucano, a caminho da Caatinga. Eles estudam conteúdo ao ar livre e ainda se divertem com equipamentos nem sempre usados para auxiliar no aprendizado. Os celulares, conhecidos por distrair os estudantes em sala de aula, aqui são utilizados para fins didáticos. Com eles, os alunos registram a sua realidade e somam o conhecimento adquirido nos livros. Na Caatinga, os estudantes tiram fotos, gravam vídeos e ainda discutem temas como paisagem, lugar e espaço. A gente ter cuidado com a nossa natureza. Ela um dia ela retribui tanto para a gente, dando o oxigênio, os frutos. Eu aprendi sobre várias coisas, por exemplo, saber onde é lugar, espaço, paisagem natural e paisagem geográfica. Com o material produzido, os alunos confrontam as informações dos livros com o ambiente em que estão inseridos. Segundo a professora, o uso das tecnologias está ajudando no processo de ensino-aprendizagem dos alunos e na valorização regional do espaço. A aprendizagem não só está aqui, mas fora do muro da escola. A gente imagina que o meio ambiente está lá e a gente está aqui. E não é bem assim. A gente faz parte dele. Um dado preocupante: a cada 4 litros de água tratada, o Brasil perde 1,5 litro. O país ficou na 20ª posição numa lista de desperdício de água. Os principais motivos são os vazamentos na rede de distribuição e as ligações clandestinas. O relatório da IBNet, a Rede Internacional de Boas Práticas na Distribuição e Tratamento de Água, com sede nos Estados Unidos, coloca o Brasil atrás de países como China, Rússia, México, Vietnã e Bangladesh. Entre os 43 países analisados, Austrália e Estados Unidos estão entre os mais econômicos. A quantidade de água desperdiçada no Brasil seria suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de São Paulo por 7 anos e meio. No ranking dos estados, as maiores perdas estão nos da região Norte, Nordeste e Sul. Sudeste e Centro-Oeste registram desperdício abaixo da média, com 33,4%.
O avião da Turkish Airlines, que decolou hoje pela manhã de Istambul, na Turquia, em direção a São Paulo, foi desviado por causa de uma ameaça de bomba. A aeronave, que levava 256 passageiros, pousou em Casablanca, no Marrocos, depois que a tripulação encontrou um bilhete com a palavra bomba num dos banheiros. Os ocupantes desembarcaram em segurança e a Turkish Airlines divulgou nota em que garante que o voo para o Brasil será retomado assim que a ameaça for totalmente descartada. E sobre as investigações da queda do avião alemão nos Alpes franceses, peritos já conseguiram separar o DNA de 78 vítimas e diálogos da Caixa Preta mostram que os passageiros perceberam nos 5 minutos finais do voo que o avião estava caindo. O áudio também mostra o apelo do piloto trancado para fora da cabine. Ele diz: "Abre essa maldita porta, pelo amor de Deus". Depois é possível escutar batidas metálicas contra a porta, com que as autoridades deduzem ser um machado. A clínica em que o copiloto fez tratamento contra a depressão nos últimos 2 meses entregou hoje o histórico médico dele às autoridades. Peritos conseguiram coletar o DNA de 78 das 150 vítimas. O material será confrontado com o de familiares para permitir a identificação. Em pleito marcado por quase 50% de abstenção, a direita tem ampla vitória nas eleições regionais da França. A UMP, partido do ex-presidente Nicolas Sarkozy, conquistou 2/3 dos departamentos, inclusive redutos de esquerda. O Partido Socialista do presidente François Hollande perdeu 28 departamentos. Polêmica nos Estados Unidos. O estado de Indiana aprova uma lei que permite que estabelecimentos comerciais proíbam a entrada de homossexuais sob pretexto de liberdade religiosa. A decisão gerou muitos protestos. Cidades como São Francisco, na Califórnia, impuseram um boicote oficial à Indiana. Nas redes sociais, manifestantes compararam o texto às antigas leis racistas que proibiam negros de entrarem no comércio. Época de cerejeiras lá do outro lado do mundo. Em Tóquio, o principal símbolo da primavera japonesa chega hoje ao auge da temporada de desabrochar. É uma multidão. No auge do florescimento das cerejeiras, árvore símbolo do Japão, chegam turistas de todas as partes. Eles celebram a primavera com grandes refeições sob as árvores. Parques e jardins ficam cheios de apreciadores que não podem esperar. É que as flores das cerejeiras embelezam as cidades japonesas por poucos dias. As primeiras apareceram na semana passada. Para os japoneses, as cerejeiras são uma celebração à vida, uma espécie de injeção de ânimo que anuncia os primeiros dias de sol, depois de um longo inverno. A seguir, investigação de fraude que pode chegar a 19 bilhões aponta que modelo de recursos da Receita Federal favorece a corrupção. E mais, vitória de novo de Dunga à frente da seleção, desta vez sobre o Chile.